Ela tinha só 18 anos e a chance de trabalhar num dos lugares mais mágicos da Terra. Mas em menos de 2 semanas, a experiência de viver um verão inesquecível se transformou em tragédia. Nos bastidores de uma das atrações mais ousadas da Disneylândia, algo terrivelmente errado aconteceu e mudou para sempre os protocolos de segurança do parque. Era uma estrutura inovadora, com tecnologia de ponta e um espetáculo envolvente, mas bastou um detalhe técnico quase imperceptível para tudo sair do controle. Hoje você conhecerá a história de Deborah Stone, uma jovem brilhante, carismática e cheia de planos que perdeu a vida de forma brutal no conhecido lugar mais feliz da Terra e descobrir por que ninguém percebeu o risco antes que fosse tarde demais. O ano era 1974 e a Disneylândia se reinventava para surpreender seus visitantes com uma nova atração grandiosa. O antigo Carousel of Progress, que havia encantado plateias com sua visão futurista do lar americano, foi transferido para a Flórida em 1973. No mesmo espaço, nasceu uma nova atração, America Sings, que estreou oficialmente em 29 de junho de 1974. O espetáculo, criado para celebrar a história musical dos Estados Unidos, reunia animais animatrônicos que cantavam canções marcantes de diferentes épocas com um toque de humor e irreverência. Era a aposta da Disney para atrair o público durante as comemorações do bicentenário americano que se aproximavam. A estrutura do espetáculo era tão ousada quanto curiosa. Imagine um imenso teatro giratório, onde o público não permanecia estático diante de um palco, mas sim em 6 áreas de assentos conectadas entre si, que giravam mecanicamente em torno de um palco central fixo. A cada 4 minutos, as cadeiras se deslocavam em sincronia, conduzindo os visitantes de uma cena a outra. Enquanto isso, no centro, diferentes atos musicais eram apresentados por figuras robóticas, em cenários ricamente detalhados. O movimento era suave e envolvente, quase como se o público fosse parte de uma engrenagem viva, viajando através da história musical dos Estados Unidos. No entanto, essa engrenagem não funcionava sozinha. Para dar vida e calor humano à experiência, havia as anfitriãs, responsáveis por recepcionar os visitantes antes do início de cada apresentação. Posicionada à esquerda do palco, uma jovem sorridente saudava o público pelo microfone, explicava brevemente a experiência e ao final se despedia dos espectadores enquanto a plateia era levada de volta ao ponto inicial. Essa figura de contato humano era essencial para reforçar a magia da experiência, transformando um espetáculo mecânico em um momento acolhedor e memorável. Foi nesse papel que entrou em cena Deborah Gale Stone. Com apenas 18 anos, recém-formada no ensino médio, Deborah se destacou desde cedo como uma jovem exemplar. Era atleta dedicada com medalhas e prêmios conquistados em esportes como atletismo e natação. Também se destacava nos estudos. Ela estava entre os melhores alunos de sua turma e havia recebido o prêmio do diretor por excelência acadêmica. Inteligente, carismática e movida por uma energia contagiante, Deborah havia acabado de ser aceita em Iowa State University, onde começaria a faculdade meses depois daquele mesmo ano. Mas, antes de encarar essa nova fase, ela queria viver um sonho de verão: trabalhar na Disneylândia. Conseguir a vaga como anfitriã não era só um emprego temporário. Para Deborah, era a chance de fazer parte de um dos lugares mais mágicos que tantos viajavam quilômetros para conhecer. Seus pais, Bill e Marilyn Stone, descrevem-na como uma filha altruísta, generosa e determinada. Alguém que, desde pequena, buscava ajudar os outros e irradiava alegria por onde passava. Deborah era o retrato perfeito do que o parque da Disney queria transmitir: otimismo, calor humano e a promessa de um futuro brilhante. Mas a rotina aparentemente simples de se posicionar diante de um palco e sorrir para os visitantes escondia riscos invisíveis. O funcionamento complexo do teatro giratório exigia precisão, atenção e cuidado. Era um ambiente em que cada detalhe da movimentação mecânica contava, e foi nesse cruzamento entre a magia do espetáculo e a engenharia da atração que se desenharia um dos capítulos mais trágicos da história da Disney.
A noite de 8 de julho de 1974 começou como qualquer outra no parque. Era verão na Califórnia e os visitantes aproveitavam cada minuto na Disneylândia. No interior do American Sings, os assentos giratórios conduziam o público pelas diferentes cenas do espetáculo, embalados por vozes animatrônicas e cenários impactantes. Mas às 23 horas, o encanto cedeu lugar a um dos episódios mais sombrios da história do parque. O show seguia um ciclo preciso. Cada apresentação durava cerca de 24 minutos, seguida de um intervalo de 45 segundos. Tempo necessário para que o público saísse e uma nova plateia fosse recebida. Era justamente nesse curto espaço que Deborah desempenhava sua função de anfitriã, saudando os visitantes com um sorriso e preparando-os para a experiência. Foi nesse intervalo, aparentemente banal, que tudo aconteceu. Enquanto se posicionava próxima ao palco, Deborah se aproximou demais da área entre a parede giratória do teatro e a parede fixa do cenário. Em um instante, ficou presa entre as duas estruturas pesadas e foi esmagada sem que ninguém pudesse reagir a tempo. Até hoje permanece um mistério se ela teria dado um passo em falso, tentado mudar de posição ou simplesmente se distraído durante o movimento do teatro. Uma possibilidade levantada por operadores da atração é que Deborah tenha se inclinado para trás instintivamente, algo que na antiga atração Carousel of Progress era seguro, já que o giro ocorria no sentido horário. No entanto, no American Sings, a direção havia invertida para anti-horário, colocando-a diretamente no caminho da parede móvel. Uma mudança técnica sutil que, tragicamente, acabou se tornando uma falha letal. Entre os espectadores daquela noite estava Daniel Robson, um membro da Força Aérea de 33 anos que assistia ao show com a família. Ele relatou aos investigadores que, ao olhar para o lado, acreditou estar vendo uma criança sendo arrastada pelo mecanismo. Em seguida, ouviu um grito desesperador que rompeu o ambiente do espetáculo. Foi só quando o teatro parou que percebeu a gravidade da cena e correu para avisar os operadores. No entanto, para a parte do público, o choque demorou a vir. Relatos da época indicam que alguns acreditaram que os gritos de Deborah faziam parte do espetáculo, confundindo a realidade com o show ensaiado de luzes e sons. Quando a plateia finalmente parou, ficou claro o que tinha acontecido. A jovem anfitriã que minutos antes recepcionava o público estava morta. O parque, que se vendia como o lugar mais feliz da Terra, havia se tornado palco de um pesadelo. Colegas de Deborah ficaram em choques. Visitantes tentavam compreender o que testemunharam e, em questões de minutos, a notícia se espalhou pelos bastidores da Disneylândia, fazendo colegas e visitantes ficarem sem acreditar no que viam. Após a morte de Deborah, a atração American Sings foi imediatamente fechada. A atração ficou interditada por 2 dias, tempo suficiente para que técnicos e engenheiros fizessem as primeiras alterações de segurança. Quando reabriu, já contava com um sistema de luzes de alerta, projetado para avisar os operadores sempre que alguém se aproximasse demais da área de risco. Pouco depois, as paredes sólidas foram substituídas por versões divisórias, o que permitiria que uma pessoa tivesse mais espaço para escapar em caso de emergência. Apesar das mudanças rápidas, a tragédia deixou marcas profundas. A família Stone entrou com uma ação judicial contra a Disneylândia, mas aceitou um acordo modesto meses depois. Para os pais de Deborah, o processo nunca foi sobre dinheiro. Segundo eles, em entrevista para o jornal City Weekly em 2004, a motivação era garantir que o parque corrigisse falhas e evitasse que outros passassem pela mesma dor. Do lado da Disney, a resposta pública foi de empatia e promessa de prevenção. Representantes do parque declararam que a segurança dos hóspedes e funcionários era a prioridade máxima e, em diversas ocasiões, mantiveram contato com os pais de Deborah para oferecer apoio. Um porta-voz afirmou: "Nossos sentimentos ainda estão com a família de Deborah. A segurança reformula nossa principal prioridade." Com o tempo, a atração seguiu em funcionamento até 1988, mas nunca se desvinculou completamente da memória do acidente. A morte de Deborah mostrou que, até na Disneylândia, a segurança podia falhar. Ela só tinha 18 anos, uma vida inteira pela frente e o desejo simples de viver um sonho cercado de magia. Sua história não é só sobre uma tragédia. É sobre responsabilidade, sobre o que acontece quando detalhes são ignorados e vidas são interrompidas. Deborah se foi cedo demais, mas deixou um legado que forçou mudanças, salvou vidas e nunca será esquecido.